Fala pessoal, tudo certo? Bom, que é o André Fogaça, editor do site, está em mais um stand mostrando aqui dentro da Mobile World Congress em Barcelona, mostrando como que funciona a feira, além dos aparelhos lançados, além dos dispositivos novos que foram apresentados aqui no evento. Eu estou aqui com a Jacqueline Lee, diretora de marketing, certo? Diretora de marketing da Qualcomm, que trouxe a gente para cá e vai mostrar o que a Qualcomm tem para mostrar pro público, quais são as novidades e quais são as soluções que ela tem para algo além do que um celular novo que tem esse chip da Qualcomm. Ok. Oi, André. Então vamos dar uma voltinha no stand. A Qualcomm é uma empresa que é voltada para tecnologia. Tudo que a gente desenvolve é para tecnologia wireless, ou seja, sem fio, para mobilidade, algumas coisas com mobilidade, outras não. E a gente já está no mercado, vamos fazer quase 30 anos agora, na verdade no final do ano fazemos 30 anos. Temos várias áreas de atuação, não só para smartphones, mas também para equipamentos que a gente chama de internet das coisas, para tecnologia automotiva, casa conectada. E vou mostrar um pouquinho para vocês o que a gente está mostrando aqui. Tá? Vamos lá. Aqui, essa área a gente está mostrando uma tecnologia chamada de Quick Charge. Vou pegar o folhetinho, se ele quiser mostrar aqui. Quick Charge, o que é? É uma tecnologia de carregamento rápido de celulares. Cada vez mais os aparelhos consomem mais bateria, porque tem aplicações mais sofisticadas, telas maiores, etc., vídeos e tudo mais. E não apenas o processador tem que ser eficiente, mas a gente começou a desenvolver uma tecnologia que carregue o seu aparelho mais rápido. Então o Quick Charge, por exemplo, aqui tem um comparativo. Se você tem em 30 minutos uma bateria de 3.300 mAh, num carregador convencional, em 30 minutos ela carregaria 12%. Com o Quick Charge ele carregaria 60%. Então vários aparelhos no mercado já estão começando a ser lançados com essa tecnologia. Um exemplo é o Motorola Moto Max, que foi lançado no Brasil também e já utiliza o Quick Charge, e outros a gente deve ver aí ao longo do ano. Sim. Essa é uma outra forma de carregamento de dispositivos chamado de wireless charging, é um carregamento por indução, ou seja, você não tem que plugar nenhum fio, não tem que plugar na parede. Na verdade, o carregador ele pode ser aquela placa branca, por exemplo, ou um carregador que está aqui instalado embaixo dessa mesa. Então basta vamos supor que você instalou embaixo da mesa a placa, você coloca os dispositivos por cima e eles estão carregando. Sim. Essa mesma tecnologia, o iPower, ela também é utilizada para carregamento de carros elétricos. Então a gente já desenvolveu uma tecnologia chamada Halo, que é baseada nisso. E o conceito é que o carro elétrico, ele, em vez de você botar ele numa tomada, ele vai ficar na garagem em cima dessa placa e ele fica carregando. No futuro, a gente vê até a possibilidade de você ter nas rodovias, nas estradas, essa tecnologia implementada ao longo da estrada, sendo que você não precisa nunca parar para carregar, o teu carro está constantemente carregando. Uma outra área bem interessante que eu queria mostrar para vocês é a parte de vestíveis ou wearables, que se chama atualmente. Tem uma infinidade de aparelhos, de dispositivos que já estão começando a surgir no mercado. A Qualcomm é líder nessa área, a gente equipa praticamente quase todos os vestíveis que existem por aí, que tem desde, aqui a gente está vendo, por exemplo, óculos 3D, que é o Samsung Gear, relógios, tem câmeras como a GoPro, vou mostrar ali a GoPro, que é uma câmera Wi-Fi, já Bluetooth e Wi-Fi, utilizando nossos processadores. Sim. Tem mais alguns exemplos, né, de relógios e de óculos 3D. E uma série de outros câmeras. Aparelhos da LG, Samsung. Sim, temos vários aqui. A gente tem da Samsung, da LG, tem outros fabricantes como a Asus. A Timex tem relógios. A Timex é um relógio interessante também, ele tem conectividade 3G, né? Então você não precisa estar com o seu telefone, ele funciona sozinho, quer dizer, ele não é simplesmente o conector do telefone, ele se conecta com a rede. Isso já é uma evolução nos wearables, porque as pessoas não querem carregar muitos dispositivos, elas querem que cada um tenha a sua autonomia. Talvez a roupa de correr não tenha um bolso, então Exatamente, você está uma corrida, você não quer carregar nem um negócio pesado. Peso, é verdade. Exatamente. Então, wearables, a gente tem muitos modelos aqui, alguns até que estão sendo lançados agora aqui em Barcelona pela LG, que está no stand deles. Como esse
Galaxy Watch R, que é novo. O Watch Urban. O Urban, que é 4G. Foi apresentado agora na feira. Também, agora essa semana. Então, uma série de vestíveis aí com processador Qualcomm. Essa estação, a gente está mostrando uma tecnologia que foi lançada agora aqui na Feira de Barcelona, que é a tecnologia de Sense ID, ou seja, é um sensor de identificação de digitais 3D. O que ele faz? Ele vai identificar a tua digital na hora de você se registrar, vamos dizer assim, no seu telefone, através de ultrassom. E isso permite que ele identifique, mapeie a sua impressão digital 3D com vários detalhes da tua impressão digital. Isso daí aumenta muito a segurança, né, para você se identificar, evita que possam ser, vamos dizer, clonados, vamos dizer assim, as informações da sua digital, e ao mesmo tempo que você possa se identificar mesmo quando a sua mão estiver com alguma sujeira ou estiver com creme ou molhada em vários tipos de superfície. Então, all the details, todos os detalhes aqui, que são até os poros de suor que tem na digital, o que é mais, as partes mais altas, mais baixas. Então, é uma precisão muito, muito maior que vai realmente revolucionar talvez aí o nosso mercado de... Chega a ser maior do que tem hoje, por exemplo, no Touch ID da Apple ou da Samsung, que também utiliza maior detalhe e mais facilidade na hora de mais facilidade identificar digital. Exatamente, até porque é possível você tem uma variedade maior de materiais que você pode utilizar no celular para poder identificar o digital. Sim. O Qualcomm já é reconhecida como uma empresa que é bastante avançada em aplicativos, jogos, etc., de processamento gráfico. Então a gente usa nos nossos processadores uma interface gráfica, essa daqui, por exemplo, a Adreno 430, que é uma GPU, né, interface gráfica, que ela traz uma série de vantagens e uma série de features, vamos dizer assim, que elas hoje você praticamente só encontra em consoles mesmo, né? Então é um nível de detalhe, é um nível de processamento, vamos dizer, aqui a gente está mostrando a questão de iluminação, né? Como você consegue regular a iluminação como se fosse... Simula o olho, né? A íris abrindo e fechando. Exatamente. O que está mais escuro, o teu olho se adapta a isso. Os detalhes aí de acabamento, no momento que você está se movimentando, como as imagens elas não ficam quebradas, você consegue realmente fazer com que elas acompanhem esse movimento sem interrupção. Sim. Então vamos dizer, é um desenvolvimento muito importante para que você tenha cada vez mais jogos, imagens, situações realistas. Aqui você vê, aqui você estava numa situação de muita luz, aí você vai para uma situação de menos luz, e aqui mostrando também os detalhes de textura dessa estátua. Sim. E aqui do outro lado, no outro pedaço do stand, a gente tem alguns outros exemplos aqui de jogos que já estão utilizando, na parte de baixo são os jogos utilizando o Adreno 430. Aqui essa imagem da mulher, mais para mostrar um pouco a renderização de pele, que parece que é uma das coisas mais difíceis que tem em 3D, você ter esse tipo de detalhes de superfície, a transparência da cartilagem, a profundidade, olha só, o brilho da pele, os poros e até as sombras bem suaves, então isso está sendo mostrado. Isso em tempo real, isso não é vídeo, né? É tempo real. Até tá falando da refração na íris, são pequenos detalhes que na verdade a gente às vezes não percebe, mas é isso que dá realidade, realismo às imagens. Sim. E aí nas outras telas a gente está vendo jogos mesmo e como eles são bem realistas e bem... Sim, que utilizam essas tecnologias. Né? Exatamente, tudo com o Adreno 430. A Qualcomm está trabalhando uma tecnologia que a gente chama de Zeroth. É uma tecnologia voltada para o que a gente chama de tecnologias cognitivas. Os aparelhos, os celulares, nesse caso os processadores, os computadores, eles conseguem aprender. A gente começa a ensinar, pela capacidade de processamento que se tem hoje, é possível você ensinar para os dispositivos algumas coisas. Então, por exemplo, aqui nesse tablet a gente está mostrando que
o aparelho ele está identificando o conteúdo das fotos. Então, por exemplo, ali a gente tem uma foto que ele identificou que é uma cena externa, tem flores, tem o céu, tem nuvens, não tem gente e tem montanhas. Aqui é interessante, ele colocou pulso com relógio. Ele identificou que tem um relógio tem um no pulso. relógio, é uma cena que não tem nenhuma pessoa, a não ser o relógio no pulso. E aqui outros exemplos, é uma praia, ele está identificando as montanhas, a praia. Processamento no próprio device, no próprio dispositivo. Sem necessidade de internet ou algo do tipo. Exatamente. Então você está agregando algumas percepções, vamos dizer, a capacidade de processamento que as pessoas têm na cabeça, de uma certa maneira agora os aparelhos começam a ter. Um outro exemplo bem bacana é identificação de letra escrita à mão. Então existem hoje tecnologias que chamam de OCR, que você consegue identificar um texto, né, o computador consegue ler um texto já escrito à máquina, que é mais fácil, deixa um padrão. Mas quando você tem um texto escrito à mão, varia muito, as letras são as mais variadas possíveis. Aqui a gente consegue ensinar, então, ao tablet, ao dispositivo, como identificar essa letra. Então a gente fez vários testes, tem vários textos aqui com vários tipos de letra. Várias grafias. E ele consegue identificar e, vamos dizer, traduzir isso num texto de máquina. A gente tem várias tecnologias. A Qualcomm é a líder em desenvolvimento de tecnologias móveis, né, como eu falei, e a gente atualmente está desenvolvendo muito a tecnologia LTE, que é 4G. Então aqui é um tipo de 4G, que a gente chama de LTE Direct, que permite que os próprios dispositivos conversem entre si, se comuniquem, sem necessariamente ter que ir até a rede da operadora, é o LTE Direct, através de outras técnicas. Então, o que a gente está vendo hoje como tendência é que, claro, as redes estão cada vez mais potentes, mais disseminadas, porém, com a conectividade entre vários dispositivos, entre a quantidade de coisas conectadas, você precisa achar soluções de conectividade sem necessariamente ir até a rede da operadora. São conexões diretas. Isso é uma das coisas que vai facilitar muito a internet das coisas. Você não precisa ir para a nuvem toda hora. Você pode ter uma própria rede local, vamos dizer assim, dos próprios dispositivos. Você é um pedaço da rede, vamos dizer. A LTE Direct é uma dessas técnicas. E aqui são alguns exemplos, aqui tem algumas demonstrações mais técnicas de vários tipos de LTE, a evolução do LTE que a gente chama de LTE Advanced, LTE avançado, que é o 4G avançado. Então a gente tem, por exemplo, aqui o LTE categoria 9, que tem 450 megabits por segundo de velocidade, categoria 11, que é uma das primeiras demonstrações que a gente está fazendo aqui, inclusive em conjunto com a Ericsson, dessa nova tecnologia, que permite até 600 megabits por segundo. Cat 4 vamos dizer, a categoria em que hoje as redes do Brasil estão lançadas, que devem evoluir brevemente, esperamos para o Cat 6. Aí já temos aqui o Cat 9, Cat 11, que já está sendo... Na verdade, Cat 9 já está em alguns países, Coreia, etc. E o categoria 11, que está sendo demonstrado agora. Vamos ver, se não me engano, a operadora da Austrália, que está ajudando a gente com esses testes, então deve começar a ser implementado em breve. Como a gente estava dizendo, né, a quantidade de dados, a quantidade de dispositivos conectados, ela é muito grande, ela é cada vez maior. Tudo é conectado atualmente. Então a geladeira vai ser conectada, teu carro, teu óculos, tudo. Então isso gera uma quantidade de tráfego muito grande. Uma das soluções que a gente tem encontrado junto com os nossos parceiros, as operadoras, é fazer uma agregação de LTE, 4G com Wi-Fi. Então, se você está num ambiente que tem uma cobertura Wi-Fi, você pode ter uma combinação de LTE com Wi-Fi, né? E aí você desafoga um pouco a rede LTE, a rede 4G, para você jogar o tráfego no Wi-Fi. Hoje a gente faz isso através do próprio celular. Você vai lá e você tem que, vamos dizer, colocar os comandos no teu celular. Mas existem técnicas de fazer isso automaticamente. A própria rede da operadora, com a tecnologia da operadora, é que vai distribuir esse tráfego para você. Então isso é uma outra maneira de você ter muito mais eficiência e você ter como usuário um serviço melhor. Tem uma outra vamos dizer, sabor de 4G que a gente também está começando a demonstrar, que está do outro lado, que é o LTE-U, é o Unlicensed, ou seja, o LTE-U
ele vai funcionar em frequências não licenciadas. Quais são as frequências não licenciadas hoje? Por exemplo, a Wi-Fi. Você não precisa comprar a licença para operar lá. Então, o LTE-U, trabalha nessa frequência, também é outra maneira de você distribuir o tráfego. Então, a operadora pode, por exemplo, colocar uma rede complementar nessas frequências não licenciadas e distribuir o seu tráfego também nessa frequência. Você não precisa comprar frequência para isso. E a gente está demonstrando que o LTE-U, junto com redes Wi-Fi, ele consegue administrar o tráfego também, que faz até com que as conexões Wi-Fi funcionem melhor quando ele está junto, tá? Pela maneira como isso é administrado em termos dos canais e tudo mais. A Qualcomm tem investido bastante em tecnologias automotivas, o carro conectado. Então, até foi divulgado na nossa coletiva que a gente está trabalhando praticamente com todos os fabricantes de automóveis, já tem vários fabricantes que lançaram carros com a nossa tecnologia, carros 4G, vamos dizer assim, né? Então a Audi, a BMW, a GM já estão lançando carros com essas tecnologias. Aqui a gente tem um carro que foi, acho que se não me engano é Maserati. Não sei, entendo muito de carro. É o Maserati que ele está incorporando várias funcionalidades de conectividade. Então lá dentro do carro, né, como a gente está mostrando, você tem, por exemplo, o motorista ele pode acionar o mapa pela voz, ele fala, eu quero ir para a rua tal, em tal cidade, o mapa vai lá, vai te mostrar isso. Você pode selecionar, colocar a tela do teu celular nesse display, então você faz um espelho da tua tela do celular no display do carro, você pode aí dar uma olhada nas suas mensagens, sim, receber como com o Android Auto e o Apple, o Apple para carro. Sim, são tecnologias semelhantes. Sim. E uma coisa importante é o carro ter conectividade 4G. Então, hoje você depende, a tua conectividade ou ele tá no modem ou está no seu celular. Aqui a ideia é que os módulos, os modems estejam no próprio carro, o teu carro é conectado, ele pode se comunicar com a fábrica, por exemplo, se você precisar de serviço ou de alguma questão mecânica, ele pode também mandar informações de localização, onde que você está, questão de segurança também. E uma coisa interessante que o pessoal mostrou aqui é, por exemplo, os espelhos do carro, nesse caso, ele tem vários sensores, né, o carro, então o espelho ele é um display, em vez de ele simplesmente refletir o que está acontecendo, é uma câmera, tem um display e ele tem sensores que te ajudam a dirigir. Então, se tem alguma coisa que está fora do seu campo de visão, ele vai avisar você. Então, ele pode, por exemplo, ajudar você na hora que você está estacionando, tem um poste, como acontece muitas vezes, um poste que você não viu, ele vai te avisar e, conforme for, pode até parar o carro para você não bater ou não atropelar alguém e tal. Então, o carro realmente se torna muito inteligente. E a gente acredita que é um mercado que vai crescer muito, até porque já tem um interesse enorme dos fabricantes em cima disso. Claro que os fabricantes de carros, a grande preocupação, a prioridade deles, e a nossa também, trabalhando com eles, é a segurança do motorista. Então, a maior parte das funcionalidades são pensando nisso, como você torna o ato de dirigir mais seguro e, ao mesmo tempo, mais prazeroso para quem está dirigindo e para quem está dentro do carro. Sim. Muito tem se falado agora sobre a internet das coisas, né? E internet das coisas, a gente acredita que é a próxima grande onda de inovação que deve existir no nosso segmento. Aqui são alguns exemplos de dispositivos de internet das coisas que a gente chama de cidades smart cities, cidades inteligentes. Então, já existe, por exemplo, nesse vídeo que está sendo mostrado, a lixeira inteligente. Ela tem uma conectividade, tudo é baseado em conectividade, que ela avisa quando ela está cheia. Então você não precisa ter os caminhões passando regularmente nas ruas, só quando ela estiver cheia, ela vai te avisar. Existem outros dispositivos que estão aqui que já estão comerciais, as pessoas já estão utilizando. Por exemplo, esse primeiro, que é um sistema de automação doméstico, né? Como você tem várias casas que você tem um código para entrar, você consegue para alarme, quando é que, liga as luzes, etc. Mas a diferença é que ele está conectado com o seu celular. Então, mesmo você não estando em casa através do teu celular, não precisa ser um dispositivo específico, né?
seu celular você tem um aplicativo e você pode interagir com esse sistema e aí você regular a tua casa, se você quer abrir, se você quer fechar, mexer em temperatura, mexer em luz, etc. Existem outros que são medidores de energia, por exemplo. Esse também já está disponível, ele tem um modem 3G da Qualcomm. É um relógio de energia, né? Medidor relógio de energia, e uma das grandes funcionalidades dele é que a empresa de energia que vai mandar a sua conta de luz, ela pode ler remotamente, né? E ao mesmo tempo ela pode administrar e medir se isso, sabe, se está realmente gastando muito, se está funcionando ou não a luz. E você mesmo também pode ter acesso a todas as informações. Você acompanha o quanto já gastou. Exatamente, quanto já gastou, principalmente em termos de apagão, etc. É bom. É uma boa. Esse outro daqui é um módulo muito bacana também, que é para luzes de iluminação pública. Então você coloca esse módulo nos postos de luz e ele é inteligente a ponto de, além de ter câmera, por exemplo, câmera de segurança, ele pode mandar essas imagens para uma central de segurança. A empresa que administra os postes, vamos dizer, a cidade, pode regular também quanto de luminosidade ele vai fazer, a hora que liga, a hora que desliga, se tem uma lâmpada queimada ele vai avisar, ou seja, realmente torna a coisa um pouco mais interativa do que hoje está aquele poste lá totalmente desconectado. Sim. Isso daqui é um outro exemplo já de um aparelho de POS, de pagamento, com 3G, né, já da Verifone, um aparelho comercial, e a gente sabe que isso é um dos grandes, no Brasil, né, você tem muitos POS, então daqui a pouquinho já vamos ter 3G, que a transação é muito mais rápida, muito mais agiliza o pagamento. Sim. E esse é um sistema que você pode controlar água, né? Então ele monitora o uso da água. Sim. Você pode controlar. Nossa, agora é super importante para nós no Brasil. Sim, claro. Né? Como é que está, se você está gastando muito, se você não está, você pode monitorar remotamente como é que está a tua situação de uso de água. E algo semelhante ao do relógio de energia, só que para água. Exatamente. Isso quer dizer, você como usuário e também a empresa que administra a água, os dois podem ter acesso a essas informações. Controle, né? E não precisa o rapaz da luz, da energia, ler o relógio, ele faz isso da própria empresa. Remotamente, não precisa nem ter o rapaz da energia, a empresa vai receber essa informação. Sim. Todas as tecnologias móveis, qual é o objetivo delas? É fazer a sua vida melhor, né? E principalmente a gente começou a notar que tem várias aplicações da tecnologia móvel que podem ajudar comunidades carentes ou lugares que têm pouco acesso à informação, pouco acesso à própria tecnologia. Então a gente tem uma iniciativa que a gente chama de Wireless Reach, que identifica em vários países, obviamente internamente a gente propõe, olha, tem uma situação em tal país, eu acho que a gente pode fazer alguma coisa. A gente identifica em vários países algumas oportunidades em que a tecnologia móvel pode fazer diferença. Tá? Então, a gente tem alguns exemplos aqui, mas na verdade vou dar um exemplo até do Brasil, que não está mostrado aqui, mas no Brasil, por exemplo, a gente tem uma iniciativa em Cabralha, na Bahia, do Wireless Reach, em que a gente ajudou o pessoal lá de Cabralha, através de um aplicativo de celular, a iniciar uma nova atividade econômica, que é cultivar ostras. Então, eles chamam de maricultura. Então, é uma comunidade que, além de a gente ter implantado um centro de treinamento e tudo mais, a gente, em parceria até com a Telefônica e alguns fabricantes, criamos um aplicativo e eles aprenderam a controlar a hora que quanto tempo a ostra está lá, o peso dela, etc., e até para poder vender essa ostra no mercado. Então, é uma tecnologia móvel que está ajudando uma comunidade de pescadores, vamos dizer assim, lá no interior da Bahia. Tá? Aqui são outros exemplos do Wireless Reach em outros países. Então, o pessoal estava explicando para a gente um aplicativo que foi desenvolvido para o pessoal da China, que ajuda as pessoas a ter mais informação sobre saúde, sobre noções de higiene, etc., para pessoas carentes. Esse aplicativo fica num celular bem simples, mas que tem um conteúdo que ajuda bastante as pessoas a conhecimento, informação, que é uma coisa que falta. Mais uma parte mais educativa. Exatamente. A outra iniciativa que a gente tem, que foi explicada ali no Marrocos, não tem imagem sobre isso, achei bem bacana, é um ultrassom portátil, uma mochilinha de ultrassom que algumas pessoas receberam e
fazem então esses exames remotamente, mandam a informação para o centro de saúde e isso ajuda obviamente muito a detectar problemas em gravidez e tudo mais. Isso é uma iniciativa do Marrocos. Faz o pré-natal, né? Isso, o pré-natal. E é bacana esse negócio da mochila portátil e depois com conectividade para o centro de saúde, porque Sim. o ultrassom hoje você tem que ir numa clínica, é um negócio super caro. O Qualcomm tem uma iniciativa que a gente chama de mHealth, né? E temos até uma empresa que chama Qualcomm Life. O que a Qualcomm Life faz? Ela desenvolve tecnologias voltadas para a saúde e uma das, esse TueNet, por exemplo, são aparelhos que permitem monitoramento remoto de pacientes. Então você pode monitorar coração, problema de diabetes, glicose no sangue, pressão e uma série de outros indicadores de saúde através de um aparelhinho que fica no paciente e depois você transmite esses dados, são transmitidos na verdade em tempo real para clínicas, né, que têm acesso a pneumédicos, que podem, enfim, ver como é que está a tua situação, acompanhar se você tem que fazer alguma coisa, exatamente, identificar se você precisa ir para a clínica, fazer algum tratamento e tudo mais. A gente, até a temperatura do corpo aqui está mostrando como exemplo. Então o que acontece? Isso é uma medicina principalmente preventiva, ele reduz na verdade a necessidade de você depois entrar no tratamento, porque você previne determinados problemas e pacientes principalmente com problemas cardíacos sabem o quanto isso é importante, né, para você dar um sinal de alerta já se alguma coisa está errada. Uhum. Isso é uma coisa boa para os pacientes e obviamente boa também para o sistema de saúde, porque economiza muito dinheiro em tratamento. Né? Às vezes é uma consulta desnecessária, não precisa pagar. Exatamente. Ou, assim, você tratar uma coisa que já aconteceu é muito mais caro e difícil, né? É arriscado do que você prevenir. Sim. Então, esse é o conceito da Qualcomm Life. Bom, internet das coisas, de novo, né? Como eu disse, estamos investindo bastante nessa área. É the next big thing, como a gente acredita. E aqui essa área ela está mostrando algumas coisas que a gente está fazendo. A gente teve algumas demonstrações. Não é uma casa, é só uma cozinha conectada, eu acho. A gente está mostrando, por exemplo, que os aparelhos eles podem conversar entre si. Então essa geladeira ali que o rapaz está abrindo, ela é um exemplo de conectividade em que ela, se você deixar ela aberta, ela vai mandar uma mensagem para o seu celular, uma mensagem para a tua televisão. Você pode programar ela para piscar a luz, por exemplo. Isso é um exemplo de uma das coisas que você pode fazer, fazendo com que os teus aparelhos de casa sejam conectados. Uma coisa muito importante é que existe uma discussão muito grande em cima de qual é o protocolo, qual é o padrão, a plataforma que as coisas vão utilizar. Então, a gente tem uma tecnologia que se chama AllJoyn, que é um padrão, um protocolo, e a gente criou, junto com outras empresas, uma aliança que chama AllSync. Então, essa aliança ela é aberta para todas as empresas que quiserem participar e ela permite que qualquer fabricante então tenha acesso a esses protocolos e implemente nos seus dispositivos essa tecnologia para fazer com que eles conversem com os outros. Então a gente já tem aí exemplos de empresas de lâmpada, né? Faz com que a lâmpada seja conectada com outros dispositivos, câmera de segurança, geladeira, aquecedor, ar-condicionado, etc, etc. Estamos trabalhando com até tomadas, estamos trabalhando com muita gente sobre isso. Basicamente isso, tem mais algumas coisas ali, como mais parte para casa, do quarto, outros exemplos. Mas é isso, esse foi mais ou menos um resumo do que a Qualcomm tem, que vai muito além do processador do teu smartphone, por exemplo, do teu computador, não, do teu tablet. E aqui foi a Qualcomm dentro da Mobile World Congress com a Jaqueline Lee. Até o próximo vídeo, falou, tchau, tchau. Tchau, obrigada.